abençoamos a vida da tua filha. Ela já está em tuas mãos, já é abençoada por ti todos os dias. Então nós te pedimos, Senhor, nesse momento, que ela venha ser boca profética para as nossas vidas. Que nós não venhamos ouvir aquilo que queremos, mas venhamos ouvir aquilo que o Senhor quer que nós entendemos de uma vez por todas. Senhor, se precisar, Senhor, nos exortar, que o Senhor exorte. Que precisar, Senhor, de cura, que o Senhor venha curar através dessa palavra. Mas que essa palavra venha surgir efeito no nosso coração. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua voz através da vida da tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, a minha memória, ela tá muito ruim, mas eu acredito que eu já preguei aqui. Não já? Já, eu tenho a impressão de que eu entrei, eu não conheci não. Mas aí quando eu fui ali atrás, eu falei, gente, eu conheço essa escadinha. Olha, louvado seja o nome do Senhor, que alegria voltar aqui. Louvado seja o Senhor pela oportunidade de compartilhar da palavra dEle. Que alegria estar aqui com vocês nesse novo tempo. Obrigada pela oportunidade de semear naquilo que vocês estão construindo. Obrigada, tá, meu amor? Deus abençoe. Que alegria ver minha amiga Tássia aqui, pastora Tássia. Louvo ao Senhor por hoje ver o fruto do teu trabalho ministrando aqui. Louvado seja Deus. Hoje eu vim com minha discípula Larissa. Faz assim para o pessoal te conhecer. Meu marido e meu filho não puderam estar aqui hoje, mas me liberaram para junto com vocês ouvirmos aquilo que o Senhor, Ele tem a falar aos nossos corações. Amém? Abre a tua Bíblia comigo em João 1, deixa ela aberta aí. Eu quero que você feche os teus olhos nessa manhã. E eu vou pedir para o louvor só abaixar só um pouquinho. Que a minha voz, senão minha voz vai pro buraco. Mas fica aqui, tá, gente? Não sai não, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa manhã. E Jesus, nós queremos te pedir. Complete aquilo que o Senhor já começou a fazer neste lugar. Espírito Santo, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Não a do homem, Senhor. Não a voz que nós queremos ouvir. Não aquilo que nós queremos ouvir. Mas a tua voz, a tua direção. Porque Jesus é a tua voz que quebra o cedro. É a tua voz que é poderosa. É a tua voz que acalma o mar. É a tua voz que ressuscita mortos. É a tua voz que traz vida, Senhor, aonde há morte. É a tua voz que liberta. É a tua voz que transforma. Não há nada em nós que possamos fazer sem o Senhor. Então, Espírito Santo, nesta manhã, fala que a tua igreja deseja te ouvir. Fala aos nossos corações da maneira que só o Senhor sabe fazer. Continua a marcar o nosso coração nesse dia. Continua a transformar o nosso coração nesse dia. Espírito Santo, sopra o teu vento sobre esse lugar. E aonde tiver, Senhor, alguém que precise de libertação, que hoje seja um dia de libertação. Que aonde estiver alguém que precisa de vida, que esta pessoa receba a vida de Deus. Que aonde estiver alguém que precise de consolo, que haja consolo da tua parte nesse tempo. Senhor, nós desejamos receber tudo aquilo que o Senhor liberou para nós. Então vem, Senhor, e faz aquilo que somente o Senhor sabe fazer, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, passou pela minha cabeça hoje diferentes formas de começar essa palavra. Porque quando a gente fala sobre identidade, muita coisa vem ao nosso coração. Só que eu comecei a perceber que talvez esse seja um dos maiores problemas que nós pregadores a gente enfrenta. Porque no ímpeto de pensar em preparar algo que a gente considera muito bom, algumas vezes a gente perde o feeling.
de ouvir o Senhor, de ouvir aquilo que o Senhor quer falar para a gente com clareza, de ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E aí, a gente dificulta uma mensagem que era para ser simples. E isso me faz perceber que talvez essa seja uma das maiores dificuldades que como igreja a gente está enfrentando. Porque a gente está complicando o evangelho, algo que era para ser simples. A gente está tornando difícil o que Jesus pagou um preço para ser acessível. A gente está tornando dificultoso aquilo que Jesus pagou o preço para que eu e você tivéssemos acesso sem que a gente precisasse pagar nada. Então, muitas das vezes, é isso que está gerando dentro de nós uma identidade fragmentada. Muitas das vezes, é essa dificuldade de entender que nós somos filhos de Deus, que está gerando em nós identidades distorcidas. Porque muitos hoje dentro da igreja não conhecem a Deus como Pai. Por quê? Porque possuem uma figura paterna ausente na vida deles. Essa ausência de paternidade na nossa vida secular nos faz olhar para a nossa vida espiritual com um olhar muito fragmentado. E aí a gente não consegue ver Deus como Pai, sim ou não? Sim ou não? E aí o que acontece? Isso vai distorcendo quem a gente é. A gente está vivendo no meio de uma geração órfã, que não sabe o que é a paternidade, porque não tiveram isso. A gente está vivendo dentro de uma geração que o pai físico muitas vezes está tão ausente que nós não estamos conseguindo olhar para Deus como Pai, porque na nossa cabeça, se nós não tivermos um Pai presente, Deus também não se fará presente na nossa vida. E aí a gente começa a se relacionar com Deus dessa forma: eu não vou me apegar, porque daqui a pouco Ele vai embora e eu vou também ficar sozinha de novo. E aí a gente começa a tratar Deus apenas como alguém que a gente vai buscar os nossos próprios interesses, receber dele aquilo que ele tem para nós, mas não o tratamos como filhos que somos. E isso parece que não, mas é a maior estratégia do diabo para distorcer a nossa identidade. Porque se ele conseguir te impedir de conhecer a Deus como seu Pai, ele vai entender que a tua mentalidade, ao invés de uma mentalidade de filho, vai ser uma mentalidade de órfão. E se você tem uma mentalidade de órfão, você não vai conseguir manifestar a vida de Deus e nem cumprir o seu propósito aqui na terra. Então a estratégia do diabo é simples: eu vou eliminar o pai natural na vida dos filhos, porque eles não vão criar uma imagem do Deus Pai como sendo o pai deles. Isso vai fazer com que a identidade deles se distorça, e com essa identidade distorcida, eles não vão conseguir conhecer a Deus como Pai. A gente pensa que não, mas tudo que gira em torno da nossa vida gira através da perspectiva do pai que nós tivemos aqui na terra. Então, se você teve um pai ausente, qual é a natureza da tua mentalidade? Deus também vai ser ausente na minha vida. Se você teve um pai que só brigou, que só te bateu, que era agressivo, na tua cabeça você tem que andar na linha dentro da igreja, não porque você quer ser santo, mas porque na tua cabeça Deus também vai te tratar dessa forma. E isso vai distorcendo a nossa identidade sem que a gente perceba. Entenda, quando Deus ele trabalhou na criação, tudo foi formado através da liberação de uma palavra, exceto o homem a quem ele criou, o seu filho Adão. Tudo, Deus ele libera uma palavra: olha, vai haver luz. Agora eu vou fazer a divisão do mar e da terra. Mas quando ele olha para Adão, quando chega o momento de criar Adão, ele diz: façamos o homem a minha imagem e semelhança. Quando Adão desobedece, acontece o que eu disse para vocês no começo: a identidade de filho de Adão começa a se distorcer.
Por quê? Porque a gente perde aquilo que a gente tinha de identificação de filho. Então aquilo, Marcela, que fluía naturalmente, começa a ter dificuldade de fluir. Quando a minha identidade está distorcida, aquilo que Deus criou para fluir naturalmente, começa a ter dificuldade de encontrar o seu lugar. Mesmo depois da queda, o propósito eterno de Deus continua sendo o mesmo para mim e para você. Ele continua prevalecendo sobre todas as coisas. É por isso que Ele estende sobre nós a possibilidade de restauração. De Gênesis a Apocalipse, querido, tudo que Deus fez foi para ter um relacionamento de pai e filho conosco. De Gênesis a Apocalipse, você vê Deus costurando a história para que eu e você tivéssemos acesso a Ele, para que eu e você tivéssemos uma conexão com Ele. Por quê? Porque desde o princípio Ele chamou você, Ele me chamou, Ele chamou a tua casa, Ele chamou a tua família para sermos filhos de Deus. Tudo que o diabo quer é distorcer a tua identidade de filho, porque se ele toca na tua identidade, ele toca no teu propósito. Se ele toca na tua identidade, ele toca no teu chamado. Entenda, querido, de eternidade, da eternidade até a criação da humanidade, a grande multidão espera a manifestação de quem, gente? De quem? Diga mais alto, de quem? Dos filhos de Deus. Por quê, Juliana? Porque não há um outro caminho para conhecer o Pai a não ser pelo Filho. Não há outro caminho para que o mundo conheça a Deus se não for pela manifestação dos filhos. João 1, verso 18, a Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, a não ser pelo Filho, a quem Ele o revelou. Resumidamente, quando Adão cai, Deus dá à humanidade uma nova chance de restauração, entregando o seu Filho unigênito para quê? Para que através da vida que há em Jesus, eu e você retomássemos a posição de filho. E aí o que o diabo está fazendo? Desde lá do princípio, eu vou distorcer isso. Porque se eu distorço a identidade da Tássia, eu não preciso parar a Tássia, ela mesma vai parar. Se o diabo consegue distorcer a tua identidade, ele não vai ter problema em parar o teu chamado, porque você vai parar. Se o diabo consegue tocar em quem você é, ele não precisa tocar no teu ministério, porque você vai tocar. Se o diabo consegue tocar na tua identidade, ele não precisa te impedir de pregar, porque tu já vai se achar inferior para pregar. Se o diabo consegue tocar na tua identidade, ele não precisa te colocar uma depressão e uma ansiedade para te impedir de estar na igreja, porque você mesmo vai se separar. Você consegue entender que tudo parte da nossa identidade? Porque não há um outro meio, não há um outro caminho de conhecer a Deus que não seja pela revelação de quem Jesus é. Querido, é a partir da restauração da nossa identidade que a gente consegue enxergar Deus como Pai e nós como filhos. Não há outra maneira de revelarmos o Pai sem a gente conhecer a infinidade da vida do Filho. E existem 3 aspectos dessa vida que eu quero falar com você hoje. O primeiro aspecto está lá em João 14, abre a tua Bíblia comigo, do 4 ao 7. O primeiro aspecto da identidade que eu e você precisamos restaurar, diga comigo, quem dizes? Diga comigo, quem dizes que eu sou? A Bíblia diz assim: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde você vai e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós de fato tivesse me conhecido, teria conhecido também o meu Pai. E desde agora vós os conheceis e o vistes. Perceba,
Nesse versículo aqui é uma grande chave. Porque Jesus diz para os seus discípulos que por eles o conhecerem, eles saberiam para onde ele estava indo, e certamente eles estariam com ele mais tarde. A Bíblia vai dizer que Tomé, ele reage, e ele diz a Jesus que eles não sabem para onde eles estão indo. A Bíblia vai dizer que havia alguém que estava caminhando com Jesus há um tempo, que quando Jesus faz uma pergunta a ele, ele diz: olha, eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei qual caminho seguir. Se eu não sei para onde eu estou indo, quanto mais o caminho que eu devo seguir. Jesus, a Bíblia vai mostrar que revestido de autoridade, diz assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele diz mais: olha, ninguém vai ver o Pai a não ser por mim. Entenda bem, somente quem tem uma identidade firmada, somente quem sabe quem é de verdade, pode apontar o caminho. Se você não sabe quem você é, você não pode levar as pessoas a lugar nenhum, porque se você já não esteve lá, não tem como você apontar a direção. Se você não sabe quem você é, você não tem convicção para levar ninguém a lugar nenhum. Sabe qual é o nosso problema do tempo de hoje? Hoje as pessoas até sabem o que elas estão fazendo, mas elas não sabem para onde estão indo. Hoje as pessoas sabem o que estão construindo, mas não sabem o caminho para o qual devem apontar. Hoje as pessoas são habilidosas, mas estão fazendo tudo no automático para mostrar serviço, mas elas desconhecem quem elas são de verdade. Então estamos vivendo num tempo de pessoas extremamente habilidosas, mas rasas, porque sabem o que estão fazendo, mas não sabem quem são, não sabem para onde estão indo e consequentemente não sabem para quem apontar. E aí a gente vê uma geração dentro da igreja completamente ofendida. Por quê, Juliana? Porque elas acham que tudo que falam em cima do púlpito diz respeito a elas. Porque elas acham que tudo gira em torno delas. Porque elas acham que tudo que está sendo pregado para elas. Por quê? Porque elas não sabem quem elas são. E quando eu não sei quem eu sou, qualquer ofensa me atinge. Quando eu não sei quem eu sou, qualquer ofensinha atinge quem eu sou. Querido, eu vim lá de Santa Cruz para lhe dizer isso. Deus já gostaria de ter te levado a um nível mais alto, mas você é tão ofendida que Ele está te mantendo no nível que você está para você amadurecer. Tem gente que está orando: Senhor, eu quero subir a um nível mais alto, e Deus está olhando: eu quero te levar a esse nível, mas você é ofendida demais para sustentar a unção que eu quero derramar. Tem gente que Deus está falando: eu quero levar o teu ministério a outro nível, mas você é muito ofendida, então tu vai ficar nesse vale até tu amadurecer e entender que o evangelho não diz respeito a você, diz respeito a mim. Tem gente que é tão ofendida que não consegue ser exortada, não consegue ser aconselhada, não consegue se submeter a ninguém. Mas eu estou aqui como profeta nessa manhã para lhe dizer: se você não se submete a ninguém, você já está submetida ao diabo. A gente vive uma geração que tudo é para ela. A gente vive uma geração que está com a identidade tão quebrada, tão distorcida, que se tu fala um ai é para ela. Ai, eu não vou mais para a igreja porque o pastor me persegue. Ai, eu não vou mais para a igreja porque a minha líder me persegue, não me bota na escala. De repente seja porque tu é ruim no que tu faz, tu só chega atrasado, tu não ora, tu não tem caráter nenhum, tu não faz o que tu fala que vai fazer, tu não tem palavra, tu não anda
anda de acordo com a liderança da igreja, mas o bonito quer estar na escala porque ele é bom. É por isso que a gente está vivendo um tempo de ministérios que estão caminhando sem propósito, porque não conhecem a Jesus. E se eu não conheço a Jesus, como é que eu vou revelar o destino dele para a igreja? Como que eu vou compartilhar com a igreja quem ele é? Querido, a descoberta da nossa identidade só acontece quando a gente conhece verdadeiramente o Pai por intermédio do Filho. Entenda, muitos ministérios estão vivendo perdidos, sem saber o que fazer. Por quê? Porque estão demasiadamente preocupados em fazer o que dá certo, quando deveriam estar preocupados em fazer o que foram levantados para fazer. Ministérios que não compreendem o que Deus quer fazer e vive pulando de método em método, de estratégia em estratégia. Ai, mas dá certo para o ministério A. Ah, então eu vou fazer aqui. Dá certo para o ministério B. Ah, então eu vou fazer aqui. Dá certo para a igreja tal. Ah, então eu vou fazer aqui. E aí Deus está lá do céu falando: dobra o joelho. Não acessa a internet, acessa o céu. Não acessa o chat GPT, acessa o céu. Só não é tempo de subir, é tempo de descer. É tempo de entender o que eu tenho para você. É tempo de entender o que eu tenho para o teu ministério. E aí a gente flui. Mas a gente não flui na nossa unção. A gente flui naquilo que Deus chamou outros ministérios para fazer. Gente, é uma coisa muito simples. Mas sabe por que a gente vai complicando tanto? Porque ao invés de querermos Deus apenas como nosso Pai, a gente acha que Ele é o nosso serviçal. A gente não lida com Deus como Pai. A gente lida com Deus como patrão e funcionário. Sabe, querido, Deus, Ele quer que você compreenda assim: cara, eu quero você como filho. Mas você está ocupado demais tentando ser o meu melhor servo. É como se Deus estivesse dizendo: filha, você é minha filha, mas você está ocupada demais tentando ser a funcionária do mês do céu. É como se Deus estivesse falando: filha, eu não preciso daquilo que tu faz. Se você não cantar mais, não pregar mais, não dançar mais, não fizer nada, não tocar mais, você ainda é minha filha. Você ainda é alguém que eu amo. Eu morri por você. Eu não preciso da tua habilidade, eu preciso do teu coração. Eu não preciso do que você faz, eu preciso de quem você é. Eu não preciso do que você sabe fazer. Então para de servir doente. Para de servir com a identidade distorcida. Para de servir com o coração quebrado. Para de servir quando tu deveria estar recebendo. Mas a nossa cabeça fica: ai, se eu não fizer, quem vai fazer? Porque a gente tem síndrome de super-herói. Se eu não fizer, quem que Deus vai levantar naquela igreja para fazer? Eu preciso fazer. Eu preciso estar à frente. A gente tem tanto medo de perder o nosso lugar, que em pecado, que quebrado, que doente. A gente está ali, a gente está fazendo, e Deus está falando: para. Gente, a gente está tão preocupado com a funcionalidade que a gente está perdendo a graça da filiação. A gente está tão preocupado em trabalhar que a gente está perdendo a graça e a honra que é ser só filho. Mas no que diz respeito à nossa identidade, nós fomos chamados para ser filhos e não servos. Olha, pega isso no teu espírito. Filho cuida e governa os negócios do pai. Servo só faz o que mandam. Filho governa sobre herança. Servo trabalha para o filho. E tu tá aí preocupado em ser o melhor servo do mês, quando Deus está dizendo: para de se contentar com pouco, para de se contentar com trabalho de servo. Eu te dei uma herança, assume a tua posição de filho e governa sobre o que eu já te dei. Mas sabe o que a distorção da identidade faz? A gente trabalhar por uma coisa que já é nossa.
Quando a minha identidade está distorcida, eu prossigo caminhando, perseguindo uma coisa que Deus falou, cara, é tua. Quantos pais e mães tem aqui? Levante sua mão. Teu filho vai precisar trabalhar para ter o que é teu? Vai, Tassi. Seu filho vai precisar trabalhar para ter o que é teu? Cara, o que eu tiver é do meu filho. Você conseguiu pegar isso no teu coração? Teu filho vai precisar trabalhar para ter o que é teu? Tu vai botar uma cláusula lá no testamento: meu filho só vai ter a minha casa se ele trabalhar? Ou pega isso no teu espírito. Ou você está trabalhando a vida inteira para quando você morrer deixar uma coisa para o teu filho? Deixa eu te dar uma notícia. Há mais de 1000 séculos atrás, um pai enviou o seu único filho para que eu e você não precisássemos trabalhar. Ele enviou um único filho para que eu e você tivéssemos acesso à herança. Deus está nesta manhã nos dizendo: para de trabalhar por aquilo que já é teu, só assume a posição de filho e governa sobre aquilo que eu já liberei sobre a tua vida. Meu irmão, talvez o teu pai terreno não foi presente e tu teve que a vida inteira lutar para ser independente, lutar para ter tua casa, lutar para fazer a tua faculdade, lutar para ter uma família. Mas deixa eu lhe dizer, com Deus o negócio não é assim. Ele já trabalhou por você, Ele já morreu por você, Ele já lutou por você. É teu. Tu não vai ser frustrada, não vai ser confundida. É teu. Ah, Deus. Deus te chamou para governar. Cara, bem aí, tu foi de Deus, que eu esqueci a minha. Olha, minha irmã, tu merece um galardão só para tu. Agora tu entende porque um monte de gente está parando no meio do caminho? Porque eles estão vivendo dentro da igreja sem saber quem eles são. Homens e mulheres que estão seguindo todo tipo de ideologia, todo tipo de filosofia, mas não entenderam quem são. São pessoas confusas, que dependem das circunstâncias para se moverem. Não sabem quem são, não sabem o que devem fazer, não sabem para quem devem apontar. E sabe qual é a consequência disso, meu irmão? Nunca deixam marcas no corpo de Cristo. Muitos homens e mulheres cheios da revelação, mas não alcançam esse nível em Deus. Por quê? Porque a gente não precisa de uma revelação poderosa se a gente não está valorizando a revelação mais importante que tem, que é de que eu e você somos filhos. Você não precisa de uma revelação poderosa se tu não valoriza a revelação que Deus já te deu, que foi o quê? A tua filiação. Tu é filho. Ah, Deus. Deus está te chamando para revelar o Pai através do teu chamado. Deus está chamando, ministério de dança dos céus abertos, revela quem eu sou através da dança de vocês. Aponta para mim, gasta sua vida apontando para mim. Para de trabalhar por nada, aponta para quem eu sou. Cara, ser filho de Deus, não há nada mais poderoso do que isso. E não é necessário ter a revelação do momento, é necessário apontar para a revelação que nós já temos. Nós somos filhos de Deus. E sabe, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê isso se materializando. Presta atenção comigo. Abre tua Bíblia em Mateus 3, verso 16. Olha o que a palavra do Senhor diz. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu muito tenho me agradado.
Cara, olha como ter a revelação de quem Deus é na sua vida é importante. Logo no capítulo 4, a gente vê Jesus sendo tentado no deserto pelo diabo. Amém? Se você observar bem, nesse encontro com Jesus, o inimigo sempre questiona a identidade dele. Se tu és filho de Deus, faz isso. Se tu és filho de Deus, faz aquilo. Repara, nota, Jesus tinha acabado de ouvir do Pai quem ele era. Jesus tinha acabado de ouvir do Pai a sua identidade. Passado alguns capítulos, o diabo vai tentar Jesus, tocando na sua identidade. Se tu és filho de Deus, repara, a tática do inimigo é a mesma desde sempre: roubar a nossa identidade. Porque se ele consegue tocar em quem você é, ele conseguiu roubar tudo o que você tem. Porque quem sabe quem é, jamais vai ser enganado pelo diabo. Quem sabe quem é, jamais vai parar no meio do caminho. Porque eu entendo, a despeito de toda circunstância desfavorável, eu estou caminhando rumo à eternidade. Então talvez Deus não me livre da fornalha, mas Ele vai me tornar a prova de fogo e vai passar por dentro dela junto comigo. Ah, Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Ele tenta Jesus. Se tu és filho de Deus, faça isso. Se tu és filho de Deus, faça aquilo. Sabe qual é o problema? Sabe o que o diabo sabe desde muito tempo? As pessoas não querem ser filho. As pessoas querem títulos, querem cargos, querem placas, querem ser famosos. Por quê? Porque na nossa cabeça nós somos medidos pelo que a gente faz, não por quem a gente é. Só que a gente só vence a batalha contra o império das trevas quando nós estamos mais dispostos a manifestar o Pai do que a manifestar o que a gente sabe fazer. O problema é que a gente quer honra sem passar pela cruz. A gente quer honra sem passar pela morte. A gente quer o bônus do evangelho sem pegar a nossa cruz e segui-lo. Cara, de repente não foi a palavra que tu esperava ouvir, mas quando a gente fala sobre identidade, a gente fala sobre um filho anulando a sua própria vontade para cumprir a vontade do Pai. Por quê? Porque quem tem a sua identidade firmada na cruz entende: não tem problema se para revelar o meu Pai eu tiver que renunciar à minha vontade. Que sofra eu, mas não sofra a obra. Ainda que eu tiver que cumprir o meu chamado chorando, me arrastando, sendo traída, sendo decepcionada, eu continuarei caminhando. Porque se o único propósito, se o único caminho de encontrar a Cristo seja assumindo a minha cruz, é neste lugar que eu vou, correndo, me arrastando, chorando, rindo, mas eu prosseguirei olhando para aquele que é o autor, que é o consumador da minha fé. Jesus recebeu tudo porque Ele entregou tudo. A Bíblia vai dizer, e eu já encerro aqui, em João 14, que Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus olha para ele e fala: cara, eu estou há tanto tempo contigo. Eu estou há tanto tempo contigo e tu está me pedindo, mostra-me o Pai. Ah, gente, olha, a gente está tão preocupada em descobrir coisas que não são relevantes para aquilo que Deus nos chamou para fazer, que muitas das vezes a gente não consegue compreender o que Deus já nos disse. Só que toda mensagem do reino, do evangelho, consiste em mostrar para o mundo o caminho que leva ao Pai. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Ezequiel 47 vai dizer
Preste atenção aqui em mim. Que do altar fluiria uma água, que por onde ela passasse, ela curaria. A Bíblia vai dizer que esta água serviria de alimento para as nações da terra. A Bíblia vai dizer que esta água, aonde ela tocasse, haveria vida. A Bíblia vai dizer que esta água, aonde ela passasse, ela geraria transformação. Entenda, o que o mundo precisa, a igreja tem. O socorro que o mundo precisa não vai vir da política, não vai vir do dinheiro, não vai vir de pessoas importantes. O socorro que o mundo precisa vai ser promovido pelos filhos de Deus, porque somente os filhos podem revelar o coração do Pai ao mundo corrompido. Quando eu revelo o coração do Pai para o mundo, eu recebo autoridade para promover mudança de acordo com a vontade dele. O mundo não precisa de métodos. O mundo precisa que a igreja mostre Cristo a eles. Ah, Deus. Então, quando eu descubro quem eu sou, eu descubro o destino que Deus tem para mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido. O teu destino independe do teu histórico familiar. O teu destino não precisa de realidade favorável para acontecer. O destino que Deus tem para você não precisa que todos na tua família tenham feito uma faculdade. O destino que Deus tem para você não precisa que a situação econômica da tua família seja boa. O destino que Deus tem para você não precisa que na tua volta todos os casamentos que você já viu tenham dado certo. Deus me mandou vir aqui nesta manhã lhe dizer: o dia, a hora, o tempo que você assumir a tua posição de filho, levante sua mão se tu quer receber esta palavra. Tu também estará assumindo um lugar aonde você se levantará para quebrar ciclos geracionais na tua casa. Você vai ser o último na tua casa, não. Na tua casa vai dar certo, teu casamento vai dar certo, teu filho vai fazer faculdade, tua despensa não vai estar vazia, porque Deus está levantando filhos para assumirem posições de governo nesse tempo. Fique de pé nesta manhã. Para de complicar o caminho, seja só filho. Para de complicar o caminho, seja só filho. Para de complicar o que o Evangelho já descomplicou. Seja só filho, filho de Deus, filho de um Deus Altíssimo que assumiu o seu lugar. E por isso a Bíblia vai dizer que ele humilhou-se a si mesmo, entregando-se a uma morte de cruz em obediência. A Bíblia vai dizer que pela sua obediência, olha o que a Bíblia fala, Deus também o exaltou sobremaneira, elevando-lhe a posição que jamais nenhum homem teve. Lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os cristãos devem resplandecer. Eu quero terminar este momento. Eu quero convidar você que é filho, vem até aqui à frente nesta manhã. Você que é filho, vem até aqui à frente a esta manhã. Ereando yabassai arabalabassai. Recanto yabassai. Arabandoe arabassai arabalabas.
Essa manhã é uma manhã de restauração. E se eu fosse você, eu não perderia aquilo que está sendo liberado do altar desta casa. A cura de Deus para